Esse é uma cápsula e nós vamos falar de uma medida muito importante que o Milei está tomando lá na Argentina, que é a eliminação do imposto de exportação de carnes, tá? E isso é uma coisa positiva para a Argentina, para os produtores de carne na Argentina e para nós brasileiros também. Vai ficar um pouquinho mais barato comprar carnes argentinas aqui no Brasil. Não que deva afetar muita coisa aqui na nossa indústria, porque a indústria de carne no Brasil também é muito eficiente. O preço da carne aqui, de forma relativa, né, é relativamente barata a carne aqui, mas de qualquer forma a carne argentina é muito boa. Para quem gosta de carne classe A, é uma excelente pedida. Vamos entender esse caso aqui. Por que o imposto de exportação é tão ruim? Por que esse negócio de retenciones, como eles chamam lá na Argentina, que é o imposto de exportação, por que tão poucos países usam isso e por que acaba sendo tão ruim, né? Pois bem, essa é uma das principais promessas do Milei, uma excelente notícia em termos de liberalização de mercados, né? Facilidade de comércio. Aquilo que eu falo para vocês é isso que enriquece um país, né? Lá na Argentina, eles têm essa política de imposto de exportação. E eu já expliquei em alguns vídeos aqui por que isso é uma coisa errada. O Haddad estava querendo colocar isso aqui no Brasil também. É uma política absurdamente errada. Ela parece uma boa ideia. Qual que é o problema do imposto de exportação? É justamente esse. Ela parece uma boa ideia, mas na verdade acaba sendo muito ruim, né? Por exemplo, o Alberto Fernandes aumentou esse imposto de exportação que havia lá sobre carne e leite. Qual que é a ideia, né? Estamos com inflação, os preços estão subindo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um imposto de exportação na carne, de forma que o produtor de carne argentino ele não vai mais exportar a carne, né? Hoje em dia, a Argentina sempre foi um grande exportador de carne. A carne argentina é conhecida por ser uma carne de muita qualidade, né? Tipicamente você tem é a mesma coisa do Rio Grande do Sul, né? Os Pampas, né? Uma área grande, área plana, então o boi não fica subindo montanha, não fica descendo montanha, então acaba tendo uma carne macinha, uma carne muito boa. Então, eles exportam muita carne, a produção de carne na Argentina é muito grande. Aí qual que é a ideia do governo argentino? Vamos botar um imposto de exportação, o exportador, ao invés de vender a carne para fora, vai ter que vender no mercado interno. E aí vai ajudar a baixar a inflação, né? Porque vai ter mais carne vendendo, aumenta a quantidade de carne vendendo no mercado interno, abaixa a inflação. Olha que maravilha. E de quebra, o governo ainda ganha um trocadinho, porque né, é imposto, né? É imposto de exportação. Aquele produtor que quiser continuar vendendo carne né, vai acabar tendo que pagar uma grana para o governo ganha dinheiro. Olha só que maravilha. Para o governo parece uma ideia linda, né? Não é à toa que é um imposto comum lá na Argentina já há muito tempo. Só que, curiosamente, no resto do mundo é raro esse tipo de imposto. Por quê? Porque os governos entendem a importância de você fazer comércio exterior, né? Você vender coisa. E tipicamente os governos gostam de dinheiro. Ou seja, eles preferem tributar a importação do que a exportação. Os dois impostos são errados, é aquilo que eu falo para vocês. Quanto mais comércio você faz, é sempre melhor para todo mundo. Por quê? Porque quando você compra uma coisa ou quando você vende alguma coisa, nos dois lados você está ganhando no final das contas, né? Quem compra alguma coisa também está ganhando. Se você não achasse aquela coisa melhor do que o seu dinheiro, você não dava o dinheiro por ela. Então, todo mundo ganha. Imposto de importação é ruim também, mas como eu já expliquei para vocês, tipicamente governos gostam do dinheiro, não gostam das coisas, né? Então o governo vai pelo lado que é mais fácil dele taxar. Por isso que tipicamente governos no mundo inteiro taxam a importação para evitar que o dinheiro saia do país para ir para fora, mas não taxam a exportação para facilitar que o dinheiro de fora entre no seu país, né? A Argentina não. A Argentina sempre tem esse negócio de retenciones, que é esse imposto de exportação, que foi uma história que começou lá com os peronistas lá atrás, eles contam a história aqui das retenciones e coisa e tal, que desde 1900 não sei quanto que tem esse negócio, justamente porque eles tinham essa ideia de não, vai ajudar, né? Eu vou equilibrar a inflação interna e ainda ganho dinheiro. Só que qual que é o problema disso, né? O problema disso é que você começa a ter prejuízo no mercado da carne. O produtor que produz carne, ele, lógico, como qualquer pessoa que trabalha, espera ter um retorno por isso.
Se ele se vê obrigado a vender a carne dele no mercado interno, que paga pouco, ele acaba desestimulado de produzir mais. Então ele acaba abandonando a atividade. É o que acaba acontecendo. Você começa a ter uma diminuição na produção de carne. Foi o que aconteceu na Argentina, né? Para quem não sabe, o Alberto Fernandes, que foi o ex-presidente da Argentina, que saiu agora, ele foi eleito lá em 2019 com uma promessa parecida com a do Lula, de que ia trazer de novo carne para a mesa do argentino, que o argentino ia poder fazer churrasco. Lá eles não usam o termo picanha, eles usam, acho que é chorizo, alguma coisa assim, eu não sei qual o termo que eles dão lá, mas ele tinha prometido carne de churrasco para o argentino, não sei o que lá, a mesma história do Lula de que ia ter picanha para o brasileiro e coisa e tal. E no final das contas, o consumo de carne na Argentina caiu assustadoramente. Por quê? Inflação alta, pouca produção, os produtores de carne lá não tinham interesse em produzir, justamente porque se for exportar, tem um imposto de exportação que acaba perdendo, tirando todo o valor. Se for vender no mercado interno, o mercado interno não absorve aquela demanda toda, acaba tendo que vender por um preço baixo, também não tem interesse, né? Não vale a pena. Ou seja, o imposto de exportação é muito ruim. Todos os impostos são ruins, tá? Tudo quanto é imposto é ruim, mas o imposto de exportação é particularmente ruim, né? E o Milei tinha já prometido acabar com esses impostos, né? Ele já eliminou totalmente as retenções dos produtos lácteos, né, do leite, e reduziu a das carnes, né? É lógico, eu sei que o Milei quer acabar com as retenções das carnes, mas é aquele negócio, né? Libertário, quando você começa a trabalhar na política, você tem que fazer a arte do possível ali, você tem que pesar as coisas. O importante é estar caminhando no sentido correto de diminuir os impostos, diminuir esses empecilhos absurdos, né? Se você vê a história da Argentina, que sempre teve essas retenções aqui, e agora o Milei que está acabando com isso. Então, aqui, ó, em 1955 foram implementadas retenções móveis com alíquotas que chegavam a 25%. Aí depois caiu, nas décadas de 80 e 90, que foi a época justamente que a Argentina estava melhor, né, em termos econômicos, teve um foco menor em retenções. As retenções foram quase a zero, justamente por conta de políticas econômicas mais liberais. Mas chegou o governo do Kirchner, né, não da Cristina Kirchner, do Nestor Kirchner, o marido da Cristina Kirchner, que ele foi e botou as retenções de novo, né? Então o Milei agora está acabando com isso, excelente notícia, uma ótima notícia. E para nós brasileiros, isso tem uma vantagem também, né? Como eu falei para vocês, aqui no Brasil não deve fazer muita diferença, tá? Não vai impactar na carne aqui no Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de carne também, mas para quem gosta de carne de alto nível, carne, né, de alto padrão, você pode ter realmente uma vantagem agora. Pode ser que você consiga comprar a picanha argentina ou chorizo argentino com um preço mais razoável agora, porque não paga mais esse imposto lá na Argentina, né? Então, excelente notícia. A medida foi tomada agora, nessa terça-feira, dia 6. Parece que o setor pecuário, com ênfase na carne bovina, suína e leiteira, então a decisão foi divulgada já, exclui, no entanto, animais vivos da isenção tributária. Então, o que ainda paga imposto são os animais vivos. De qualquer forma, o resto acabou. Olha que beleza, né? Excelente notícia isso, espera-se que isso vai, num primeiro momento, melhorar a produção de carne lá na Argentina, vai estimular mais gente a produzir carne, porque vai ter um valor melhor, o pessoal vai conseguir vender melhor. Então, excelente notícia, é isso que eu falo, liberdade é o que importa. Parabéns ao Milei por mais essa medida acertada. Enquanto aqui no Brasil a gente só ouve o Haddad falar em não, tem que fazer imposto disso, mas o imposto daquilo, mas o imposto daquilo outro, mas o imposto disso, não sei o que lá, né? Lá na Argentina estão cortando impostos, estão fazendo correto. Esse é o caminho que resta para os governos, é diminuir imposto.